Fala pessoal! E aí, gente? Como estamos? Espero que todos estejam super bem, né? Que todos estejam com muita saúde, muita energia, né? Que é muito importante também. Espero que todos estejam com muita energia aí. E bora lá para a gente começar os nossos estudos, bora lá para a gente começar o nosso estudo firme e forte do nosso projeto 13 Questões. A aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é direitos humanos e vamos conversar sobre a exata aplicação desses direitos humanos em dois grandes temas. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, chamado de Pacto São José da Costa Rica, e o Sistema Internacional de Direitos Humanos, trazendo, né, regras do sistema internacional e de outros elementos para vocês, para a gente poder discutir essas temáticas, para a gente poder discutir esses pontos. Vamos lá, vamos começar já a estudar por questões, porque esse é o nosso objetivo. Quero dar um salve geral aí para todo mundo que está nos assistindo ao vivo aí. Salve para todos, um forte abraço, um ótimo 2023. Quero chamar a atenção de vocês que as aulas do projeto até o dia 24 vão estar aulas que foram gravadas e são inéditas essas aulas, elas vão ser disponíveis como estreia, né, inéditas para vocês, abertas para vocês, somente no momento que está marcado lá no nosso calendário, certo? Porque eu estou entrando em férias, né, fico em férias aí 2 semanas e depois eu volto. Mas o conteúdo do projeto 13 Questões, todo o nosso cronograma de estudos, todo o nosso planejamento de estudos, nossas mentorias, todos esses elementos foram já produzidos, estruturados, organizados, e vocês vão ter esse meu contato diariamente, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram e no nosso canal do Telegram. A gente está junto, a gente não solta a mão de ninguém até a aprovação, certo? Beleza, só que quero já informá-los exatamente isso, porque o cara vai me ver com aula aqui ao vivo, né, vindo com a aula aqui direto, e também vai me ver na praia. E eu digo, oh, esse cara é 2 em 1, ele está em tudo que é lugar. Não, né? A gente fez já essa produção do conteúdo para deixar para vocês, para que vocês possam ter o melhor conteúdo inédito, certo? Da quarta edição, feita para a quarta edição e para as demais, né? Porque sempre que você pode estar assistindo o projeto 13 Questões depois, e você vai ver que ele é atualizado, porque só vai ter vídeo disponível no nosso canal se estiver atualizado ainda com todas as regras constitucionais e internacionais. Beleza? Vamos lá. Feito esse pequeno elemento de introdução, vamos começar a discutir os temas que nos interessam. Bom, no projeto 13 Questões, vocês já estão acostumados. Quem está com a gente já sabe como é que a gente começa. A gente sempre estabelece qual é o nosso tema. Então, hoje nós estamos na aula 3 do nosso curso regular, né? A gente teve 5 aulas em sequência dessa quarta edição, que foi o lançamento, que foi a correção do exame 36, né? Das 13 questões do exame 36. Depois a gente teve aula de Direito Constitucional, que foi a nossa aula 1, que é aí do curso regular, do nosso projeto 13 Questões, certo? Depois a gente teve aula de Internacional e hoje nós estamos tendo aula de Direitos Humanos. Intercalado com isso, a gente teve uma mentoria. Logo depois de constitucional, a gente teve uma mentoria, certo? Que foi na quinta passada. Quem não participou da mentoria, a mentoria está salva em áudio e vídeo. Pode assistir o vídeo, que tem o áudio, obviamente, junto. E pode ouvir só o áudio, que dá tudo isso lá no nosso canal do Telegram. Aonde você encontra o nosso canal do Telegram, que é um canal privado. Você encontra o nosso canal do Telegram aqui no link que está na descrição do vídeo. Nosso canal do Telegram, que é um canal privado, você vai encontrar ele no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai conseguir encontrar o nosso canal do Telegram. Então, bora lá, pessoal, vamos estudar, vamos começar os nossos estudos aqui da nossa aula 3, trabalhando a ideia de direitos humanos, trabalhando a ideia do projeto 13 Questões ligadas à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Beleza? Vou colocar aqui na tela para vocês. E vamos lá. Primeiro, sempre a gente começa no nosso projeto 13 Questões conversando sobre os temas mais cobrados em direitos humanos. E nada é mais cobrado na prova de direitos humanos do exame de ordem do que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a ideia da gente ter também a proteção de direitos humanos na Constituição Federal.
Esses dois temas são os temas disparados mais cobrados no pacto, o Pacto de São José da Costa Rica e as discussões de direitos humanos, minorias dentro da estrutura constitucional brasileira. E o sistema internacional tem uma frequência bem grande, mas não é o top, né? O top mesmo, a grande frequência é o Pacto de São José, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, e a proteção de direitos humanos na Constituição. São esses dois que são os mais cobrados, disparados no nosso levantamento, né? Na nossa análise para a prova de direitos humanos. Mas estudar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é um tema que precisa ser estudado e que você vai ver o quanto ele vai ser importante na tua preparação, porque é muito cobrado isso na prova de direitos humanos para o exame de ordem. É muito cobrado isso na prova de direitos humanos para o exame de ordem. Vamos lá para as questões de hoje. Questão 1. Como advogado atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado para participar de um evento na OAB sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificaram, mas apenas cria um compromisso moral. Em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecido e importante caso Velásquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é especialmente relevante. Por quê? Então nós temos o seguinte, primeiro ele fala que o examinador vem e traz para nós um enunciado, trazendo aqui, gerando, né, alguns elementos que em meio ao debate foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificaram, mas apenas cria um compromisso moral. E aí nós temos, em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecido e importante caso Velásquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é especialmente relevante por quê? E aí ele pergunta um caso específico. Esse ponto é um ponto que traz algumas dificuldades aqui, certo? A pergunta de casos específicos ligados ao sistema interamericano de direitos humanos, a essa questão, é algo que eu já há muito tempo penso, né, da possibilidade de cobrar, mas vejo de uma dificuldade. Mas se fosse perguntado, o interessante era ter perguntado um tema ligado ao Brasil. E o caso Velásquez Rodrigues, ele é um tema importante porque ele é um dos primeiros temas, né, da corte, mas ele não é um caso ligado ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas e nas possibilidades que a gente tem. Vou tomar uma aguinha aqui e a gente já fala. Letra A. Foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões, a indenizar os familiares da vítima e a promover ajustes no sistema de saúde pública brasileiro. Não, né? Esse não é o primeiro caso de condenação do Brasil pela Corte. Tá? É o caso Ximenes Lopes, né? Se eu não estou enganado, é o caso Ximenes Lopes. E esse caso Velásquez Rodrigues não é um caso que envolve o Brasil. Então não tem nenhuma relação. A letra A não traz um elemento verdadeiro, porque ele nem tem relação com o Brasil, o caso Velásquez Rodrigues. B. Afirmou que Estados-partes devem prevenir, investigar e punir toda violação de direitos reconhecidas pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, reestabelecimento, se possível, do direito violado, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. Gente, o caso Velásquez Rodrigues traz essas construções, ele apresenta esses temas, ele traz esses elementos de forma bastante importante, certo? A afirmação aqui da ideia de prevenir, investigar, punir toda a violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, né, restabelecimento, se possível, de todos os direitos violados e reparação dos danos produzidos, né, com a violação dos direitos humanos. Esses são pontos essenciais aqui que precisam ser apontados e que estão também no caso Velásquez Rodrigues. E já vou falar desse caso para dizer por que a gente consegue identificar que isso está no caso Velásquez Rodrigues. Então, letra B está certa, tá? C. Admitiu que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos que está vinculado à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e subordinados à Assembleia Geral,
dessa mesma organização, de forma que suas decisões apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia Geral. Bom, isso a gente podia saber sem conhecer o caso Velásquez Rodrigues. Por quê? Porque as decisões da Corte são inapeláveis, são irrecorríveis. Eu não preciso de homologação das decisões pela Assembleia Geral. Não é necessário nada disso. As decisões da Corte já valem por si só. Então, essa parte aqui, eu vou colocar aqui para vocês da questão, tá? Da letra C. Vou pegar aqui minha caneta, que fala ó, que tanto a comissão quanto a Corte estão subordinados à Secretaria-Geral e à Assembleia-Geral, e as decisões adquirem força vinculante só quando confirmadas pela Assembleia-Geral, não são verdadeiras. Os meios de proteção do Pacto de São José da Costa Rica, que são 2, e aí é importante a gente lembrar, porque os meios de proteção são temas muito cobrados, que são Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses meios de proteção, eles são, certo? 2 meios que são acessados de forma diferente, mas há um acesso e não há uma dependência deles da Secretaria da Organização das Nações Unidas ou da Assembleia. Seus atos têm uma independência, seus atos estão lastreados no Pacto de São José ou no Estatuto da própria Comissão ou Corte e também na própria Carta da OEA. Então não há uma dependência da Comissão Interamericana ou da Corte Interamericana junto à Assembleia Geral da OEA. Não há essa dependência estabelecida na letra C. Letra D, né, a letra D de Dinamarca, traz que estabeleceu o procedimento da eficácia das próprias decisões da Corte, que após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados partes da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificadas por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão juridicamente vinculantes. Opa, não estava mostrando para vocês, né? Vou ler aqui a letra D de novo. Ó. Letra D. Estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da Corte, que após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados partes da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificados por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão juridicamente vinculantes. Então vejam que esses pontos aqui a gente consegue estabelecer, a gente consegue apresentar, mas a letra D significaria o seguinte, que eu pego uma decisão da Corte, tenho que trazer para o Supremo homologa, o Supremo ratifica, aí a decisão da Corte vale. E não é verdade, né? A decisão da Corte vale já de pronto. Ela emanou a decisão, exarou a decisão já vale, a decisão já tem força de determinar ao país condenado, no caso o Brasil, que ele cumpra aquilo que foi determinado, aquilo que foi dito. Então não há essa necessidade de ratificação pelos tribunais internos, não há essa necessidade aqui, a letra D está errada. Então, comparando A, B, C e D, a gente conseguiria resolver essa questão sabendo as erradas, né? Sem dominar o caso Velásquez Rodrigues, certo? Eu conseguiria saber que não é um caso brasileiro, né? Conseguia eliminar a C, conseguia eliminar a D, e aí eu chegava na letra B de bola, na letra B de Brasil. Essa é uma situação mais complicada, não é comum a prova de direitos humanos cobrar esses elementos, por exemplo, de conhecimento de um caso específico, mas é interessante esse caso, certo? Letra B de bola é o nosso gabarito aqui, portanto, letra B de bola. E aí eu trago o caso Velásquez Rodrigues versus Honduras, caso Velásquez Rodrigues versus Honduras, né? Ele versa sobre o desaparecimento de um estudante universitário hondurenho, que é o Ángel Velásquez Rodrigues, né? Que durante um período ditatorial lá em Honduras foi violentamente preso, sem nenhum mandado de prisão, sem nenhum mandado judicial, por membros da Direção Nacional de Investigação e das Forças Armadas de Honduras, e após a prisão, o estudante foi vítima de tortura e desaparecimento forçado. Esse é um dos primeiros casos que responsabiliza o Estado por não ter feito, por não ter tomado atitudes, certo? E dentre as decisões que a gente tem do caso do Velásquez Rodrigues, a gente tem o seguinte, ó. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, compreendeu o seguinte: ela desconsiderou a exceção preliminar do não esgotamento dos recursos internos opostos pelo governo hondurenho,
Por unanimidade, declarou Honduras que Honduras violou os deveres de respeito e garantia do direito à liberdade pessoal que está estabelecido no Pacto de São José da Costa Rica. Por unanimidade, declarou que Honduras violou os deveres de respeito e de garantia do direito à integridade pessoal. Declarou também que Honduras violou o dever de garantir o direito à vida. Violou que Honduras decidiu que Honduras estaria obrigada a pagar uma indenização compensatória à família do Velázquez Rodrigues. E a forma e a quantia dessa indenização, né, foram fixadas pela corte, né? E a comissão não se estabeleceu nenhum acordo a respeito, né, desses pontos. Ou seja, a comissão iria discutir esses valores junto com Honduras e, caso não chegasse a um acordo, a corte fixaria esses valores. Também estabeleceu alguns elementos, né, que são os elementos do desaparecimento forçado. No caso Velázquez Rodrigues, que se tornou um caso famoso, que estabeleceu essa ideia do conceito do desaparecimento forçado, surgiram a ideia do seguinte, ó, fixa também o que seriam, né, os elementos do desaparecimento forçado. E aí a gente tem privação da liberdade, tá? Intervenção direta de agentes estatais ou conhecimento, aqui essência desses agentes, e a negativa de reconhecer a detenção ou revelar o paradeiro da pessoa interessada. Por exemplo, que ocorreu em muitos regimes militares, como o regime militar brasileiro, que também pegava as pessoas em suas casas, em seus trabalhos, retirava as pessoas ali, prendia as pessoas, mas não tinha mandado de prisão, não informava o juiz da prisão, certo? E essas pessoas eram desaparecidas, elas desapareciam do sistema. Esse é o desaparecimento forçado, porque você não sabe se a pessoa foi morta, você não sabe se a pessoa foi exilada, você não sabe se a pessoa, né? Porque a pessoa desaparece. O sistema do Estado faz com que essa pessoa desapareça. Então, surge aí um tipo, certo? Penal que se estabelece como um crime contra a humanidade, que é a ideia do desaparecimento forçado, uma violação contra os direitos humanos, que é a ideia do desaparecimento forçado. Então, letra B de bola, B de Brasil, esse é o nosso gabarito na questão 1, certo? Vamos para a nossa questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, letra B de bola, né? É o nosso gabarito, letra B de bola, tá? Ali. Aqui tá as discussões que estão no nosso material. De novo, eu sempre lembro que o material está disponível no nosso canal do Telegram, lá no nosso canal do Telegram, certo? Está disponível o material, sempre no dia da aula eu disponibilizo o material no nosso canal do Telegram. Bora lá, estar no nosso canal do Telegram também, né? Bora lá. E vamos lá para a questão 2. Recentemente houve uma grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição sob a alegação de que obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar no caso pelos autores das obras de arte e por intelectuais, com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988. Assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deveria adotar. Então vamos lá. Letra A, de amor, né, traz o seguinte para nós. A censura prévia por autoridades administrativas competentes, como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública, deve ser admitida. A censura prévia deve ser admitida, então, por autoridades administrativas competentes? A pergunta é, com base na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e na Constituição Federal de 88, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deverá adotar. Eu, como advogado, com base na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e na Constituição. Eu, como advogado, com base nisso, entendo, né? E a gente vai conseguir interpretar isso tanto no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, tanto na Constituição Federal, que a censura prévia por autoridades administrativas não é permitida, certo? Não é permitida. Nem para assegurar a reputação das pessoas, muito menos para garantir moralidade pública, certo? Ela não é admitida, ela não deve ser admitida. A Constituição Federal não admite isso e o Pacto de São José da Costa Rica não admite isso.
B. O exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção à honra individual e à moral pública. É exatamente o contrário, né? A nossa Constituição diz que a liberdade de expressão, a liberdade de criação artística e intelectual não está sujeito nem a autorização nem censura prévia, tá? Não estão sujeitas. Então, letra B de bola está errada, porque a Constituição diz ao contrário e o Pacto São José da Costa Rica diz ao contrário. C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas à censura prévia pelas autoridades competentes, quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública. Certo? Vejam o que a gente tem aqui. Como é que a gente vai estabelecer esse ponto? Como é que a gente vai ordenar isso? A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia pelas autoridades competentes quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional. Não, né? A liberdade de expressão, criação artística, artigo 5º, inciso 11, se eu não estou enganado, proíbe exatamente, 10, né? Proibir qualquer tipo de censura na liberdade de expressão, na liberdade artística, totalmente proibido, certo? Então A, B e C, erradas. Está sobrando só a D, vamos dar uma olhadinha na D. Letra D. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica ou artística. É vedada a censura prévia, mas a lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência. Sim, né? Que é exatamente a questão dos espetáculos livres, espetáculos para maiores de 12, 14, 16 ou maiores de 18. E isso é possível, certo? Isso é possível. O próprio cinema também, a TV vem com essa questão indicativa, mas lembra, né? Isso é um indicativo. Se o adolescente estiver acompanhado, por exemplo, de seus pais, seu responsável, a criança, essa é uma decisão dos pais, certo? Que, se for uma decisão errônea, por exemplo, o pai, por uma decisão, levar uma criança num filme, né, de cenas de muita violência, etc., por exemplo, que seja indicado para maiores de 16. Bom, né, pode haver das pessoas, porque nós temos o princípio da proteção integral, todos nós temos o dever de proteger a criança ou adolescente, da sociedade, de entender que aquilo não é adequado e poder provocar, inclusive, né, os pais para ou se retirarem dali com a criança, ou se chamar o conselho tutelar, entre outros elementos. Seria uma discussão interessante de ECA, não é a nossa discussão, não é o nosso tema central. Mas vejam, não há uma censura prévia, mas há a indicação etária e com o foco, com o objetivo essencial de estabelecer a proteção moral da infância e da adolescência. Esse é o grande objetivo, esse é o grande foco, esse é o grande elemento. Então, isso aqui que é, vamos dizer assim, o ponto essencial aqui que nós teríamos, certo? Mas só temos, né, a letra A, B e C estão erradas, que eu já consegui demonstrar isso para vocês. Só temos a letra D de Dinamarca, que está certinha. E vocês vão ver o seguinte, ó, ela vai trazer, inclusive, ó, essas disposições que estão previstas tanto na Convenção Americana, quanto também lá na Constituição. Ó, artigo 13, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com objetivo exclusivo de regular acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. E aí o próprio 220, que traz a questão das manifestações do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma de expressão ou veículo, não sofre qualquer restrição ou observado disposto nessa Constituição. E aí estabelece que é vedado qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica ou artística, e compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias aqui não se recomendam,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, esse é o ponto, né, que estabelece o acesso para as crianças através da idade indicativa, papel dos pais, papel da sociedade, todo mundo fiscalizando, todo mundo agindo para proteger a criança e o adolescente, tendo em vista que nós estamos falando aqui de um princípio essencial, que é o princípio, né, um princípio essencial aqui, que é o princípio, certo, da questão da proteção integral, né, que é o princípio da proteção integral, que é muito importante para a gente conseguir ordenar e organizar aqui esses elementos. Beleza? Também a gente podia pegar aqui a Constituição, inclusive, né? Nós podíamos pegar a Constituição aqui e estabelecer aqui o artigo 5º. Deixa eu pegar aqui qual é o artigo. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, ó. Vou colocar aqui todo, que eu vou sair da tela um pouquinho para pegar o meu VAD. E pegando o meu VAD, eu consigo mostrar aqui qual é o artigo. Pego o artigo 5º aqui, só confirmar se é o 10, né? Para mim é o 10, mas daqui a pouquinho, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Artigo 5º, inciso 9. Realmente eu estou em ritmo de férias, né? Geralmente eu sei isso de cor salteado, mas a minha cabeça está bem cansada, né? Então estamos em ritmo de férias para dar uma paradinha. E lembrando aqui, ó, nosso VAD aqui, certo? Tá chegando aí a 3ª edição para a galera que vai fazer a segunda fase inconstitucional no 37º exame. Para a galera que vai fazer a segunda fase inconstitucional no 37º exame, tá aqui o nosso VAD, certo? Na mão aqui para a galera buscar sua aprovação. Beleza? Vamos lá, então, dar sequência. Deixa eu pegar aqui nossa próxima questão. Questão 3 traz o seguinte para nós, ó. Um rapaz que era pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio e, posteriormente, a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período, ele ficou 5 anos preso. Agora, a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário. Assinar a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado especializado em direitos humanos, deve prestar à família com base na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Bom, gente, erro judiciário existe tanto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, quanto na Constituição, né? Lá no artigo 5º. Também é no artigo 5º aqui o erro judiciário. Deixa eu pegar aqui o erro judiciário, é lá no finalzão do artigo 5º. Deixa eu pegar aqui, ó. 70... Deixa eu ver. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Artigo 5º, inciso 75. Estou eu aqui com o meu VAD, ó. Lembra que a 3ª edição é para o exame 37. 3ª edição, que está saindo agora final de janeiro, início de fevereiro. 3ª edição para o exame 37, tá? Então temos o erro judiciário existe tanto no Pacto de São José quanto na Constituição. Aqui está perguntando quanto à convenção. Ó. Então não adiantava a gente saber que tinha na Constituição se não tiver na convenção. Mas tem na convenção também, tá? Então vamos lá. Letra A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Errado. Essa parte está errada, porque há a previsão expressa de indenização por erro judiciário, tá? Há a previsão expressa da indenização por erro judiciário no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Letra B. Indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos direitos humanos. Por isso não existe tal previsão nem na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e nem em um outro tratado de direitos humanos que o Brasil seja signatário. Totalmente errado. O erro judiciário numa questão criminal que priva alguém da sua liberdade é uma matéria típica de direitos humanos. Imagina o Estado não ser punido
num ato como esse que deixou a pessoa presa durante, né, um período absurdo. Claro que o Estado tem que ser punido. O Estado não pode errar desse jeito, privar uma pessoa 5 anos da sua vida de forma indevida, de forma ilegal. Isso é abuso do Estado. O Estado tem que ser punido, sim, porque a regra é o Estado não errar. E se o Estado erra, ele se responsabiliza pelo erro, certo? Então o Estado se responsabiliza pelo erro. Letra C. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas não restringe aos erros que resultam de condenação, mas o restringe aos erros que resultam de condenação na esfera civil, excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal. Totalmente errado, né? Ele fala exatamente da questão da jurisdição penal. Então aqui foi perguntado um tema do direito. Esses temas de direito, eles estão na primeira parte do Pacto de São José da Costa Rica. Aquela primeira parte que trabalha a ideia do quê? Temáticas que estão disponíveis, né, ali entre os direitos do pacto, que é do artigo 3º até o artigo 25. Do artigo 3º até o artigo 25 a gente tem essas discussões que são importantes aí, certo? E a gente vai encontrar essa discussão lá no artigo 10 do Pacto de São José da Costa Rica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Letra D de Dinamarca é o nosso gabarito, que traz, ó, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito a ser indenizada, conforme a lei, no caso de haver sido condenado em sentença transitada em julgado por erro judiciário. Beleza? E aí a gente consegue ver aqui o gabarito, letra D, e conseguimos, ó, o artigo 10 da Convenção. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário, certo? E não fala se é civil ou penal, né? Então, está abarcando todos esses elementos. E aqui o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aqui na Constituição, aquilo que eu li para vocês, artigo 5º, inciso 75. Portanto, nosso gabarito, letra D de Dinamarca, letra D de Deus. Esse é o nosso gabarito da questão 3. E a aula de hoje tem uma quarta questão. Vamos lá para a nossa quarta questão para a gente analisar. No âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais: o africano, o interamericano ou o americano e o europeu. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinaram a opção corretamente, que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e o sistema europeu. Tá? Vamos pegar uma grande diferença. Eu já falei essa grande diferença aqui. Falei na outra edição, vocês podem olhar todos os vídeos da edição 2002-2023 do Projeto 13 Questões, são 14 vídeos. Vocês podem olhar todos os vídeos da edição 2022-2023, tá? Que é a edição que foi válida ali para o 36º, 35º exame. Vocês podem olhar todos os vídeos dessa edição, porque eles estão atualizadíssimos, ok? Somam com o estudo desses vídeos atuais. E aí, vejam vocês, ó, uma das grandes diferenças que a gente tem entre o sistema americano e o sistema europeu é o acesso. As pessoas, grupo de pessoas ou ONGs podem acessar diretamente o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é acessado por pessoas, grupo de pessoas ou ONGs. Só a comissão pode acessar a Corte ou um Estado parte. Então, essa é, né, um ponto muito importante, que é um ponto de acessibilidade. A Corte Interamericana é muito mais difícil de ser acessada do que a Corte Europeia de Direitos Humanos, certo? Isso é uma diferença dos sistemas. A comissão é que ela, aqui no sistema interamericano, a comissão é que é acessada de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, né? É um ponto que a gente pode destacar. Vamos ver aqui outros pontos que a gente consegue observar aqui e já vou explicando para vocês. Letra A. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. Já está em pleno funcionamento. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre os Direitos Humanos em 1998. Ainda não está em pleno funcionamento. Não, o sistema interamericano ele foi instituído pela Convenção Americana sobre os Direitos Humanos
em 1969, foi a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, e ele entrou em vigor em 1978. 78, ele entrou em vigor em 78, tá? O Brasil só assina ele em 92, porque o Brasil estava em ditadura militar. O Brasil assina ele só em 92, estava num regime militar antidemocrático. Mas, em 98, o Brasil aceita a jurisdição da Corte. Mas o sistema já existia desde que ele entra em vigor, que é em 78. Porque ele é assinado e constituído em 69, mas ele só entra em vigor depois que o número mínimo de países assinassem e ratificassem o tratado, que era 11. E aí esses países fazem isso em 1978, nós temos o número mínimo exigido, e aí as regras do Pacto de São José da Costa Rica entram em vigor em 1978, 9 anos depois que ele foi assinado. Tá? Então, esse é o erro aqui. B, o sistema interamericano conta com uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perfeito, mas não possui uma corte, errado, né? O sistema interamericano de direitos humanos tem dois meios de proteção. Uma corte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Comissão Interamericana. Comissão, um órgão de conciliação, um órgão de maior acesso, um órgão que pode, inclusive, realizar o juízo de admissibilidade para a corte. A corte é um órgão judicial, a comissão um órgão extrajudicial, certo? Então, está errado esse ponto aqui da letra B. Então, a gente já consegue cancelar a B exatamente pela essa primeira frase. Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão de direitos humanos. Aqui está certo, essa parte está certa. Mas a primeira parte está errada do sistema americano. C. O sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados partes da Convenção, mas não admite petições individuais. Aqui o erro, porque o sistema europeu admite petições individuais. Já o sistema interamericano não possui conselho de ministros e admite petições individuais. Para a corte, jamais. Admite para a comissão, mas para a corte, jamais. Certo? E nós temos conselheiros, juízes, né? Pode ser que não sejam ministros, mas são conselheiros, juízes, que a gente pode chamar aqui. E letra D, o sistema interamericano possui uma comissão e uma corte para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que são chamados meios de proteção da Comissão Interamericana, né? da Convenção Interamericana, da Convenção Americana, meios de proteção da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou meios de proteção do Pacto de São José da Costa Rica, certo? Que são a comissão e a corte. Já o sistema europeu não possui uma comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu de Direitos do Homem que é efetivo e permanente. Perfeito. Essa é a similitude, vamos dizer assim, é o elemento mais assemelhado e são as informações corretas. Porque nas outras alternativas a gente sempre tinha informações falsas, certo? Principalmente quanto ao sistema americano de direitos humanos. Então, na letra D, nós não temos nenhuma informação falsa, todas as informações são corretas. Portanto, o nosso gabarito é a letra D de Dinamarca, a letra D de Deus. Esse é o nosso gabarito aqui, a gente consegue estabelecer, certo? Vejam aqui, ó, letra D. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o Pacto de São José da Costa Rica foi criado em 69. O sistema interamericano possui corte e comissão, né? No Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no sistema europeu admite petições individuais, por outro lado, no sistema interamericano não se admite. E aí a letra D está correta, ou seja, trouxe o comentário que eu falei, que eu corrigi, que eu fiz, de cada uma aqui para poder ordenar, para poder organizar isso. Certo, pessoal? Beleza? Portanto, nosso gabarito, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Gente, obrigado aí pelas mensagens. Comentem aí, mandem o seu alô, mandem a cidade de onde vocês estão falando. Quem vai ver o vídeo depois, né, da nossa estreia, depois do ao vivo aqui, pode mandar a sua mensagem, deixa aí o seu alô, diz da qual cidade, diz qual cidade você está falando, qual é o seu nome. Diz aí se você está curtindo o projeto, se você já está no nosso canal. Troca com a gente, né? Traz a tua ideia, traz a tua contribuição para a gente e bora lá
Sigam o cronograma, segunda-feira tem mais aula, acompanhem o nosso cronograma, já está disponível lá no nosso canal do Telegram. Façam parte do nosso canal do Telegram, certo? Façam parte do nosso canal do Telegram. Aqui na descrição do vídeo você consegue acessar o canal do Telegram e ter acesso aos nossos materiais. Toda aula tem material, você só consegue acessar os materiais se estiver lá no nosso canal do Telegram. Um forte beijo para vocês, tudo de bom, bora estudar, porque juntos nós vamos buscar a aprovação no exame da OAB, sem dúvida nenhuma. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até segunda-feira.